Fala, rapaz! JP está de volta. Vamos, nessa tarde, trabalhar conteúdos de equilíbrio iônico, né? Fazendo com que vocês, a cada aula, vão construindo ou desenvolvendo habilidades de interpretação de como trabalhar com equilíbrio. Nós trabalhamos nas aulas anteriores equilíbrio químico, determinando a constante das concentrações, Kp, que é a constante das pressões parciais dos gases, Kc e Kp, a tabela das 3 linhas, que é importante revisar, que eu vou abordar aqui hoje também, só que com uma outra, um outro momento de determinar, né, a concentração, acrescentando um pouquinho a mais do que a gente já sabe. E os fatores de Le Chatelier, que afeta no deslocamento do equilíbrio químico, pressão, temperatura, concentração e catalisador. Tivemos 4 aulas, essas 4 aulas vocês receberam links de aulas gravadas ou ao vivo, né, com vocês, e postei lá no Class. Então, nós temos um bloco de conteúdo com 4 aulas, cada aula sobre um fator. E hoje eu trago equilíbrio químico. Perdão, equilíbrio iônico, né? Falando equilíbrio químico, equilíbrio químico, né? Então, aqui, ó, equilíbrio iônico. Prestem bastante atenção, vamos juntos, anotando, tirando dúvida. Aqui, acolá, eu afasto da frente, bate um print, né, para poder fazer depois aí a figurinha de macete, para lembrar da aula, se caso não queira assistir depois. Então, quando eu falo aqui, queridos, ó, equilíbrio iônico, você está diante de íons, de equilíbrio iônico. Então, você vai trabalhar com íons que estão dispersos em uma solução. E quem são essas espécies iônicas? Elas pertencem às funções inorgânicas de ácidos e base. Então, nós vamos trabalhar com as funções inorgânicas, ácidos e base. E eu vou procurar aqui minha canetinha. Meu netinho andou procurando aqui, pegou minhas canetinhas, e eu não sei nem aonde colocou. É perversinho, viu? Só tem 4, vai fazer um aninho agora. Já tá me dando trabalho de esconder minhas coisas. E aí eu não acho. Só um minutinho aí, senão eu vou escrever vencido aqui as coisas, e aí não apaga a face do quadro. Achei! Então, vamos lá. E aí, voltando. Equilíbrio iônico vai se tratar diretamente de ácidos e bases. Ácidos e base. Olha só, chamar atenção para o estudo de ácidos e bases, tanto orgânico quanto os inorgânicos. Neste caso, são aqueles conjuntos de funções inorgânicas, que a gente trabalha ácido, bases, sais e óxidos. Neste caso aí, nós vamos ficar apenas com os ácidos e com as bases. De que tipo? Ácidos, classificado como monoácido. As bases, monobase. O que caracteriza um ácido? O H mais. O que caracteriza um ácido, segundo Arrhenius, entre outras teorias protônicas, diz que ácido é uma substância molecular que, quando colocada em contato com a água, vai liberar um cátion. E qual é o nome desse cátion? Hidrogênio. E se for as bases de Arrhenius, os hidróxidos, vai liberar o quê? O ânion, OH-. Isso é o que caracteriza um composto de caráter básico. Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de ferro, tá? Tudo que for tratado de hidróxido é uma base. Agora, monobase só tem uma hidroxila. Monoácido só vai ter um hidrogênio. Nós vamos focar bem dentro de equilíbrio iônico, simplesmente monoácidos e monobases. São ácidos e bases. Vou te dar um exemplo de um ácido, que é considerado monoácido. HCl.
HCl. Ele é um monoácido. Por quê? Ele tem apenas um hidrogênio. Eu vou escrever isso bem nas equações no próximo, no período da transição aqui de um quadro para o outro. É HCl. Posso ter vários. HF. É outro monoácido, porque tem um átomo de hidrogênio. Para as bases, você vai ter NaOH. Um exemplo, só vai ter uma hidroxila no final. E é interessante você começar a relembrar dessas funções inorgânicas que foram estudadas no primeiro ano. Quando é base, tem que ter metal, tem que ter um metal, tem uma exceção, né? Tem algumas exceções. Tem que ter metal 99%, e o final vai ter a hidroxila, que é o OH-, porque o cátion é positivo, em A+. O ácido, 90% dos ácidos, diz que inicia com H. 90%, porque nem toda substância que inicia com H, você vai dizer que é ácido. A água, por exemplo, começa com H, mas ela é água, ela é um óxido. Ela não é considerada ácido, certo? Mas começa com hidrogênio. 90% eu te digo que são substâncias iniciais com átomos de hidrogênio, conforme está no quadro aqui, ó. Pode olhar, são todos ácidos. Todas as substâncias no quadro, elas são ácidas. Agora, ácidos que são com hidrogênio, com 2 hidrogênios, com 3 hidrogênios, com 4 hidrogênios. O que vai interessar para a aula de hoje, de equilíbrio iônico, são apenas os mono, que é um de cada. Um H e um OH no final das substâncias. Tudo pizza? E aí, para isso, você vem com o JP para poder trabalhar a força dos ácidos. Antes de começar a fazer as equações de equilíbrio químico, eu estou fazendo um contexto dos ácidos, como vou fazer também das bases, para a gente familiarizar a esse conjunto. Daí, então, eu aplico o conceito de equilíbrio iônico. Então, nós temos que ter esse contexto primeiro, para depois passar a trabalhar o equilíbrio iônico. Não é chegar e já toma o equilíbrio iônico, né? Senão a gente vai ficar se perguntando por que do ácido? Por que da base? Então, já faço a escadinha, para poder não ter essa dúvida amanhã ou depois. Então, vamos lá. A força dos ácidos. Nós vamos saber quem é o ácido forte e quem é o ácido fraco. Porque aqui, de ácidos e bases que são mono, o que vai interessar para o estudo de equilíbrio iônico são os ácidos exatamente fracos. Por isso que a gente precisa conhecer a força de todo tipo de ácido. Porque exercícios vão apresentar ácidos. E você, com conhecimento, vai identificar quem é fraco, quem é forte, ou moderado, como está escrito no quadro, ou quem é realmente fraco. E quando eu falo em força dos ácidos, está relacionado com a quantidade de íons H+, na solução. Se é um ácido forte, significa que todos os íons, praticamente, vão estarem ionizados. O que é ionizado? Sair da molécula pela quebra da água que vai tirar o hidrogênio. Porque o ácido diz que é azedo, o sabor é azedo. Diz que são corrosivos. Tudo bem. Diz que conduz eletricidade em presença de água. Isso é verdadeiro. Para fazer esse teste, aquela lâmpadazinha acende, apaga. Acende, apaga. Ou às vezes não acende. Ou brilha pouquinho, ou brilha forte, ou brilha intermediário. É o teste de condutividade elétrica dos ácidos. E vocês devem ter feito isso no primeiro ano. O teste de ácidos. Quanta força. E nós estamos aqui relembrando 2 grupos de ácidos que são classificados em hidrácidos. Não contém o quê, pessoal? Os hidrácidos. O que é que eles não contêm? Vamos? Oxigênio. Hã? Oxigênio. Isso! Perfeito! Não contém oxigênio, por isso que ele é chamado de hidrácido. Está dizendo que só tem hidrogênio, né? O que caracteriza os ácidos. Ó, todos têm hidrogênio na frente, ó.
mas não tem o elemento ox. Se tiver o oxigênio, olha a classificação. Ácido. É um ácido oxigenado. Certo? É um ácido oxigenado. Dentre esses dois grupos de ácidos, nós temos o ácido que é fraco, moderado e o forte. E para os oxiácidos, nós temos o fraco, moderado e o forte. Por isso que esse primeiro objetivo da aula é conhecer os ácidos quanto tipo de força. Tem regras? Tem. Fora isso aqui, é decorar? É aprender como fazer. Porque se você quiser decorar, você decora no momento. Depois esquece tudo. Mas a prática de você fazer faz com que aprendemos os ácidos quanto grau de força. Quantos por cento estão ionizados em água? Tudo bem? Vamos lá. Galerinha, aqui, ó. Hidrácidos. São ácidos que contêm... São ácidos, né? São ácidos que contêm... Fica redundante eu falar hidrogênio, né? São ácidos que não contêm oxigênio. Fica mais claro. Exemplo. Os ácidos fracos. HCN é o ácido cianídrico, aquele cianeto que está na folha da mandioca. Se o gado come, ele intoxica e morre, né? Devido a esse leitinho branco que tem na folha dos vegetais. Tem que cortar, deixar evaporar, e aí sim ele pode alimentar. São detalhes. Então, HCN é um ácido fraco? É. H2S, o ácido que contém enxofre. Aquele que está no ovo. Seja um ovo bom ou um ovo estragado, né? Chamado ovo goro, podre. Quando quebra, ou que não quebre, aquele cheiro desagradável é enxofre. É o ácido sulfídrico. Contém enxofre, tá? Estou contextualizando. H2S. Então, guarda esses dois na cabeça que é fraco. Já que o objetivo da aula é trabalhar com ácidos e bases fracas. Então, eu já vou pegar a série dos fracos e sei que esses dois são fracos. Aonde tiver eles no exercício, eu sei que é fraco. Vai ter uma questão para dizer, classifique quanto à força dos ácidos. Aí eu te dou um conjunto de ácidos e você vai tirando e dizendo, esse é forte, esse é fraco, esse é moderado. É assim que se contextualiza. Moderados, é HF. Ele está entre o fraco e o forte, semi-forte. Os fortes, HCl, HBr, HI. Então, vamos ficar com esses hidrácidos aqui do quadro, mostrando a força que cada um apresenta. Brilho pouquinho, brilho moderado e um brilho muito forte da lâmpada, se fizer experiência, como eu vou fazer nas próximas aulas. E aí você vai ver pelo brilho da lâmpada quem é mais forte, quem é mais fraco, quem é moderado. Ponto? Existem regras, depois desse conhecimento aqui, de como você também determinar se ele é forte, fraco ou moderado, pelo grau da ionização de cada um deles. Passando para os oxiácidos, são ácidos que contêm oxigênio. São ácidos que contêm oxigênio. Tem hidrogênio? Tem. Porque se tirar hidrogênio e falar que só vai ter oxigênio, ele vai deixar de ser ácido. Porque o que caracteriza um ácido é o íon H+, é o íon H+ em solução, livre. Livre em solução, para conduzir eletricidade. Ele não pode ficar na molécula, grudadinho com cloro ou com outro composto negativo. Quando coloca água, dissocia, ioniza. Ioniza é separar o positivo do negativo, o cátion e o ânion. Vamos lá. JP, como que eu sei que um oxiácido é fraco, moderado e forte? Querido, fazer continha. Número de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênio. Se você fizer a continha igualar a zero, é fraco. Quando for igual a zero essa subtração, ele é fraco. Isso eu faço apenas para os oxiácidos. Por quê? É a conta de oxigênio menos o número de hidrogênio. Fraco. Se você pegar esse ácido bórico aqui, ó, 3 menos 3. Olha o que é que deu. Zero. Isso aqui é o mais simples que tem.
Eu só vou ter que guardar essa legenda na minha cabeça, porque se for igual a zero é fraco. Olha o outro aqui, ó. Um oxigênio menos um hidrogênio vai dar zero também. Todos que derem zero, eu vou dizer que é um ácido fraco. E se der um igual a um, vou dizer que vai ser moderado. E para os hidrácidos, qual é a continha? Aqui não tem continha de subtrair ninguém. É você conhecer ele. Subtraiu, deu 1. Ó, 4 menos 3 dá 1. Então, esse ácido aqui, eu sei que ele é moderado. Independente do nome dele, se você sabe ou não, fosfórico, se você sabe a continha 4 menos 3 deu 1, você vai dizer que é moderado. E quando for igual a 2 ou maior que 2, é forte, viu, gente? Aí é forte. Se 2 é forte, imagina o 3, o 4 e o 5 para frente. Né? Exemplos, né? Dependendo do ácido. Vai ser forte. Olha aqui o exemplo. Sulfúrico. 4 menos 2 dá 2. Ele é classificado como forte. Essa conta eu faço apenas para os oxiácidos. Para determinar quem é o ácido forte, fraco e moderado. O que é que nos interessa? Fraco. Aquele que for igual a zero é um ácido fraco. Moderados e fortes nós estamos conhecendo. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tudo pizza? Chuchu. Beleza. Vou fazer a transição. Vou apagar para a gente vir com outras informações para o grau de ionização. Beleza? Pizza. Beleza. Beleza. Então, apagando aqui, fazer a transição, né? Aquele tempinho que você espera aí enquanto a gente deleta, né? Deleta. Queridos, o que vem determinar também a força dos ácidos é o que você já sabe. É o grau de quem? O grau de... Grau de... Ionização. Ionização. O nome já fala. Vai ter a formação de íons. Por isso que o equilíbrio é iônico. Porque vai buscar a ionização das espécies, ou ácido ou base. Interessante o seguinte, não faz errado não, ó. Eu tenho um copinho Becker no laboratório. Como nós estamos falando em solução, vamos ver aqui. Eu tenho ácido e tenho a água. Quem é que coloca primeiro? Ácido ou água? Boa! Só um minutinho. Você é assim. Estou chegando. Eu fui ali no meu laboratório, na minha sala, né, de práticas, no laboratório que eu tenho aqui em casa, né, improvisado, né, laboratório não das regras, das normas que nós temos aí no IF. Querido, ó, Pode. fui buscar esse cara aqui, ó, ácido sulfúrico, ele é concentrado. Estou no laboratório. E a pergunta é, eu tenho água e tenho ácido. Quem é que eu coloco primeiro aqui? Eu vi muitos escrevendo no chat que é a água. Então, primeiro eu coloco... É ácido. Hã? Eu acho que é o ácido. Aí é onde nós temos que fazer a prática, mesmo errada, e o certo, para a gente não repetir, para poder não ter que causar o problema, o erro. Primeiro de tudo é ele nela. Você vai colocar ele nela. E aí? Quem é? Ele nela. Ele nela. Ele é o ácido e ela é a água. Então, você vai ter que fazer isso.
primeiro você vai colocar a água e segundo você vai colocar o ácido. E se fizer o contrário, vai ter uma reação que pode, não vou afirmar, porque vai que o ácido ele já está, né, bem ionizado. Se você fizer o contrário, como a colega pediu aí, faz aí para a gente ver. Eu coloco o ácido primeiro e coloco a água. Se você tiver com o rosto, né, bem colado em cima do balcão lá, da bancada do laboratório, estiver trabalhando com esses produtos que são muito tóxicos, você nem bancado deve ficar, você deve ir para aquela capela, que está lá no canto do laboratório. Você liga o exaustor para jogar o cheiro desagradável para fora. É lá que você tem que fazer. Abrir o frasco lá. E aí coloca e faz o teste. Errou? Não vai queimar rosto porque você tem uma vitrine de vidro, né, uma placa de vidro aqui na frente ou de plástico. E as mãos estão lá dentro da capela. Mas se você faz lá confiante no laboratório, você tem água e depois coloca ele. Né, com um bastãozinho, colocando para poder fazer a técnica de adicionar água adicionar o ácido na água. Se eu fizer aqui, como eu estou na área, temperatura, né? Eu posso até fazer no finalzinho, tá? Porque eu busco ali meus vidros, minhas garrafinhas e faço no final. Vou deixar aqui quietinho. Aí no finalzinho da aula, eu faço para poder vocês daí aproximar, tá? Para vocês verem e ouvirem, tá? Mas, assim, é uma reação violenta. É uma reação violenta. A gente faz toda essa simulação aqui que faz uma explosão no sentido de que queima realmente o vapor que sai, ele pode queimar a nossa pele. Não é aquela explosão com fogo, tá, pessoal? É uma reação violenta que libera muitos gases tóxicos. E aqueles gases em contato com o nosso rosto é o que faz com que a gente queime a nossa pele. Muito bem, Gustavo, isso aí. Então, forma-se muito vapores tóxicos. Né? Esses gases são tóxicos. Porque quando coloca em água, esse ácido ele ioniza. E é muito violento porque o ácido ele é concentrado. E a partir dele você prepara as soluções. Aí você dilui em água. Mas fica a dica aqui, primeiro é água, depois ácido. Se inverter, é uma reação muito perigosa que causa problemas à nossa pele. Nossos olhos também são bem sensíveis. Pode até acarretar problemas na nossa visão. Então, a frase é essa, ele nela. Tá? Pra você não esquecer. Então, quando fala grau de ionização, é representado por essa letra aqui, né, que é o grau, vamos dizer assim, um alfa. O grau de ionização. Essa letra grega aqui, alfa. Simplesmente, esse grau, ele mede quanto dessas substâncias, quanto desses íons estão ionizados em água. Conforme o cálculo. O grau de ionização é igual o número de mol ionizado, dividido pelo número de mol adicionado. Esse adicionado eu posso colocar entre parênteses e deixar assim, ó, a quantidade de mol inicial. Olha a fórmula. E o resultado você vai multiplicar por grau de ionização em porcentagem? Então, o resultado você vai multiplicar por 100. Aí você vai ter quantos por cento desse ácido ele se encontra ionizado. O que é ionizado? Vou te mostrar agora por equações. Quando você coloca um ácido, tipo o HCl, ó, eu tenho ácido clorídrico. Entre parênteses, esse cara está bastante concentrado. E eu quero colocar ele nela. E aí você vai ter a formação de íons. Olha o que é que acontece. H+, mais Cl-. A formação dos íons lá.
E entre parênteses você escreve AQ e AQ, mostrando que está na presença de quem? Água. Correto? Ácido concentrado, o que eu te mostrei agora. Lembra aí? O sulfúrico ou clorido, eu tenho os dois. Coloco em presença de água, conforme o desenho. Vai ter a formação de íons. Por isso que vem de um equilíbrio iônico. O íon H+, e o Cl-. E o que interessa para nós? É o H+ ou o Cl-? O que é que interessa para nós na aula? Quem é? H+. H+. O H+. Então, é o H+, que você vai ter que analisar, se tratando de concentração, porque é ele que vai medir o grau de ionização dos ácidos, a força dos ácidos, ó. A gente está de olho nos fracos, né? Nós temos os fortes, fracos e moderados. Então é ele. Esse aqui, o cloro, o cloreto, ele não determina a acidez. Se o ácido é mais ou menos ácido, ele não vai determinar. Quem vai determinar é quantos por cento disso aqui está ionizado dentro do copo. E aí, como que nós sabemos isso aí, JP? Você vai ter o número de moléculas que vão ser ionizadas e o número de moléculas adicionadas. Pensa comigo, 100%. Pensa comigo, 100%. Você tem 100%, é a quantidade o quê? É a quantidade o quê? Se eu colocar 100%, é a quantidade inicial, correto? 100%. Eu tenho 100% das moléculas, tá? Só que, desses 100%, 97 moléculas estão ionizadas. Quantos por cento? Claro, 97%. Estou dando um exemplo aqui, ó. Olha lá. Eu estou dizendo que para esse ácido clorídrico, de 100 moléculas que você suponha ter, que eu tirei lá do frasco, uma alíquota, e coloquei em contato com a água. Imagina agora o seguinte. Peguei um bastão, né? Dei uma agitada, ionizei esse ácido na água. Percebeu que esse ácido, por meio de cálculos, ele tem um grau de ionização 97%. É forte, fraco ou moderado? O que é que você acha dos três? É forte. Forte, porque está bem próximo de 100%. Significa que de 100 moléculas que eu coloquei, quantas não ionizaram? 7. 7. Não ionizado? Não ionizaram. 3, né? Ó, quantas ionizadas? 97. E 3 moléculas não sofreram ionização. É como se a gente tivesse aqui a nossa vasilha, dentro do laboratório, nosso copo, né, maior, para ilustrar para vocês. E aqui eu tenho H+, Cl-. H+, Cl-. Em algum lugar, eu vou mostrar que tem HCl e HCl. O que é que eu quero mostrar? E você compreender comigo de lá. Elas estão juntinhas, tem 3 moléculas microscopicamente dentro lá do recipiente, que elas estão juntinhas, ou seja, seus íons não sofreram a ionização, não distanciaram. Mesmo que eu tenha água, mas a água conseguiu apenas ionizar 97 das moléculas. E 3 moléculas não ionizadas. Então, significa que nem todos os ácidos são 100% ionizáveis. Por isso que nós temos que conhecer o grau da ionização deles. Uma escala maior que 50%, forte. Menor que 5%, fraco. Entre 5 e 50, moderado. Aí eu tenho uma escala para comparar cada um deles à força. Então, neste caso, fica a interpretação. De 100, 97 dissociados, ionizaram. Do mesmo jeito eu falo para as bases, que elas são sólidas, né? Elas dissociam a mesma linha de interpretação para as bases. Certo? Então, o grau de ionização, 97%. Isso é o que determina a força. E aí, na prática, existe, né, todo o sistema para determinar por brilho da lâmpada, e nós temos aparelhos
de laboratório, não sei se o IF tem, que quando em contato com a solução, vai medir a força desse ácido e acusar no painel para nós quantos por cento, né, é ionizado aquele ácido. Então, é feito testes para depois chegar na literatura e dizer, segura aí que está valendo. Né? O que a gente está mostrando para vocês. Então, qual é a fórmula? Número de mols ionizados dividido pelo número de moléculas ou mols adicionados. Sempre é o menor pelo maior. Aí multiplica por 100 e acha a porcentagem. Aqui deu 0,97. Vezes 100 dá 97. É um ácido forte. Vou fazer a tabela. Vou fazer a tabela aqui que mostra a ordem que você vai ter para comparar pelo grau de ionização. Olha só. Pelo grau de ionização. Quando você tiver um grau de ionização menor que 5%, opa, qualquer ácido é fraco. Tanto vale para os hidrácidos quanto para os oxiácidos. Aqui é para os ácidos. Independente dele ser oxiácido ou hidrácido. Ponto. Quando você tiver o grau de ionização maior ou igual a 50%, você vai ter um ácido forte. 5%. 5%. E maior que 5% e menor que 50%, semiforte ou moderado. Olha aí a tabela aqui, pessoal. Ó. Então, você tem esse esquema aqui para determinar a força dos ácidos, principalmente o objetivo nosso, que é fraco. Porque quando eu pego ácidos fortes, você deve estar se perguntando, o forte, ele já está bem ionizado. Então, vou trabalhar com o ácido que é mais fraco, para o equilíbrio iônico. Tá? Então, nós vamos ver isso agora. Então, não esqueça desse grau de ionização menor que 5, é fraco. Maior ou igual a 50%, forte. O número entre 5 e 50, moderado. E aí, o número que eu te fornecer, 97, ele é maior que 50. Então, por referência, ele é forte. Se eu jogo porcentagem, fica mais fácil para dizer se ele é fraco, forte ou moderado. Certinho? Tudo pizza? Então, o grau de ionização serve tanto para os hidrácidos quanto para os oxiácidos. Tá? Tanto para os hidrácidos quanto para os oxiácidos. Esse esquema do grau de ionização, ele é geral para os ácidos. Tudo bem? Você classifica os ácidos e as bases usando esse grau de ionização. Quando eu falo base, por ela ser sólida, você lembrar do hidróxido de sódio, por ela ser sólidas, cristais, eu coloco ela em água para poder dissociar. Há uma diferença entre ionizar, que são líquidos, tá, em água, e a dissociação das bases, porque o estado físico delas são sólidos. O estado físico dos ácidos, a maioria são líquidos. Então, L de líquido e S de sólido. Quando é líquido, ácido ioniza, por isso que é grau de ionização. Quando é base, que é o Na, o OH- lá no final, eu falo dissociação. Vai dissociar o metal do não metal, que é um composto iônico. Tá? Apesar que nós temos algumas exceções, como eu disse para ti lá atrás. Alguma perguntinha até aqui, queridos? Não? Vamos lá. Vai guardando aí essas informações para começarmos a entrar agora no equilíbrio. Fazer aqui uma parte bacana de equilíbrio com vocês. Então, vamos lá. Pegando um ácido. Todo ácido vai iniciar com hidrogênio. Eu vou colocar aqui o A
porque vai ser a parte negativa. Tem autores que trabalham com X, tá? Ó, o que é que vai acontecer? Estou mostrando que esse ácido monoácido, lembre que tem que ser monoácido, tem um átomo de hidrogênio, ele vai ionizar. Você já está craque. Qual que é a ionização? H+. Mais esse A aqui, que significa o ânion, a parte negativa. Eu não estou colocando o ácido em si. Você pode até pensar aí comigo, professor, coloca o ácido. Eu estou fazendo genérico. Mas se você quiser um ácido, eu coloco um ácido bastante fraco, né? Daqueles hidratos lá que a gente mostrou para vocês. Deixa eu colocar um ácido fraco. O HCN. O H vai se manter. H+. Mas quem é o A genericamente? O que sobrou? O C e o N. O C e o N. Negativo. E o que entre parênteses? Eu vou mostrar aqui eu tenho o íon H+, e aqui eu tenho o cianeto, que é o CN-. Porque é 1 para 1, ó. Não esqueça, é monoácido. E que está na presença de água. Tudo bem? E aí você tem o ácido cianídrico ionizado em água, liberando os íons H+, e o CN-. Todo ácido você vai fazer isso como reação de equilíbrio. Sempre a setinha reversível. Vai e volta. Mostrando que eu tenho reagente e ali eu tenho produto. Tudo pizza? Alguma pergunta? Nenhuma. Quanto à dissociação? Nenhuma. Suavão, professor. Tranquilo. Tome água que lá vem. Tchau. Tchau, minha filha. Vai com Deus. Amém. Felicidade. Vamos lá. Vamos montar agora a constante, né? Vamos montar aqui como que eu determino esse grau de ionização do ácido. Se você vai determinar o grau de ionização desse ácido, lembrando que aqui eu tenho sempre uma concentração inicial. Se eu tenho uma concentração inicial, lembra que aqui os coeficientes estequiométricos é 1. Aqui também é 1, sabe? Procurando fazer o balanceamento. Tudo bem? E aí o que é que acontece? Vamos determinar a relação que é produto dividido por reagente. Quando você vai determinar o grau de ionização, você tem a concentração, olha só o grau de ionização, a concentração de H+, vezes a concentração de Cl-, dividido pela concentração inicial da substância, HCN. HCN. Tudo bem? Olha só o que está acontecendo. Como que eu determino o grau de ionização? Eu tenho produtos, né? Produtos, que são as suas concentrações aqui em forma de produtos, dividido pelos reagentes. Então, isso aí é como a gente está escrevendo o grau de ionização e também para a constante, né, de equilíbrio iônico. A constante, o K. E aí você vai determinar aqui comigo o que é de interesse. Ó, H+, e a concentração. Então, isso aqui é o que está, o quê? Ionizado. Ionizado. E essa é a concentração inicial. Eu falava lá no início. O cloreto é interessante para determinar a força dos ácidos? Não. Então, se ele não é tão interessante, deixa ele quieto. E trabalha com a multiplicação agora cruzada. Né? O que foi que sobrou aqui para nós? Foi o quê? O grau de ionização, que é igual à concentração de H+, dividido pela concentração de quem? HCN. Ah, JP, por que não colocou o Cl?
eu estou tirando o Cl, porque quando se trata em força dos ácidos, nós vamos simplesmente pegar a concentração dos hidrogênios. O cloreto fica fora. E o que é que eu estou construindo? Uma regra, uma fórmula. Multiplicando cruzado aqui, você vai ter a concentração de hidrogênio, você vai ter a concentração de hidrogênio, que é igual o grau de ionização vezes a concentração de HCN. Olha lá, se eu quero determinar a concentração de hidrogênio, se eu quero determinar a concentração de hidrogênio, eu pego o grau de ionização e multiplico pela concentração. De quem? Do HCN. A concentração nós podemos chamar aqui de N. A concentração molar, que entre colchete, não se esqueça, não é gramas por litro. Quando você tiver a substância entre colchetes, é mol por litro, que é a molaridade. A molaridade. Então, olha só a fórmula que você acabou de criar. Para determinar a concentração, você vai ter o grau de ionização multiplicado pela concentração. Essa concentração aqui, ela vem aonde, JP? Ela vem no início. Lembra que a tabela das 3 linhas, você tem o início, o que reage e o que está em equilíbrio na tabela das 3 linhas lá, aí eu jogo na constante do equilíbrio. Então, essa parte que eu demonstrei foi para você encontrar uma fórmula que é geral para todos os ácidos. O que é que eu faço? Pego o grau em porcentagem, 97%, é 0,97. Multiplico pela concentração. Aí você vai saber quantos íons estão ionizados na solução. Aí você determina, através de exemplos, que eu vou te mostrar também, depois da próxima transição aqui. Da mesma forma, querido, você pode fazer para quem? Para hidroxila, que é a base, ó. Lembra lá atrás que as monobases, elas têm a concentração OH-? OH-. O que é que você vai fazer, Jota? Você vai ter o grau de dissociação das bases multiplicado pela concentração. Olha lá. Quando falar em ácido, eu uso H+. Quando falar em bases, eu uso OH-. Eu estou levando você para um pensamento lá na frente de pH. Esse conteúdo aqui vai levar você lá para o pH. Nós vamos trabalhar nas próximas aulas pH, pOH e funções logarítmas. Aqui dentro desse conteúdo nós vamos trabalhar as funções logarítmas, as propriedades de log, para determinar quanto é o pH das substâncias. Então, por isso nós estamos indo o quê? Detalhadamente, passo a passo, para chegar na parte de exercício e ficar fazendo vários exercícios diferentes. Fórmulas que você vai usar daqui para frente? Essa. Se ele pedir concentração, eu uso essa. Se ele pedir constante da concentração, você sabe que é produto dividido pelo reagente. É o que nós vamos fazer agora nessa próxima transição. Eu quero saber com vocês se ficou claro. Olha só, um ácido de origem, eu parti de um ácido fraco, tá? Eu parti de um ácido fraco, que é o HCN, ele é menor que 5%. Coloquei em contato com a água, ele nela, e houve a formação de íons. E o íon que interessa para nós no momento é o hidrogênio. Como que eu calculo o grau de ionização? É quantos mols estão ionizados dividido pela concentração inicial, que é o HCN. Eu só não estou te mostrando valores. Mas vai que tem lá um valor que é assim, 0,1 mol por litro. Qual é a concentração de hidrogênio aqui? 0,1 mol por litro. Por quê? Não é 1 para 1? Não é 1 para 1 que tem aqui o coeficiente? Ó. Então, qual é a concentração de hidrogênio? 0,1 também. Qual é a concentração do CN? Eu coloquei cloro aqui, perdão, viu, gente? É a CN aqui, ó.
tá? Desculpa aí. CN. Então, o que é que acontece? Qual é a concentração dele? 0,1. Agora, quantos por cento estão ionizados desse ácido? Entende? Quantos por cento estão ionizados? Aí eu pego o grau de ionização e multiplico por 0,1. Aí você acha a concentração de hidrogênios da solução. Vamos fazer aqui uma demonstração quanto a essa parte aí de cálculo? Aí você já vem tirando umas arestas aqui comigo. Já vem tirando umas dúvidas em relação a como determinar a concentração de hidrogênio. Digamos que esse ácido aqui, qual é o grau de ionização dele? 5%. Vamos dizer ali, não é 5%? Menor que 5%, ele é fraco. Então, estou considerando o grau de ionização para esse ácido 5%. Vamos determinar quantos por cento de íons H+, estão dentro da solução na forma de H+, H+, e H+. E quantos por cento não estão ionizados? Qual é a concentração? Qual é a concentração do ácido? Olha só, olha a concentração do ácido. Vem comigo, que você tem a concentração do ácido. Eu tenho o grau de ionização, que classifica ele como sendo um ácido fraco, a concentração de 0,1 mol por litro. Olha a fórmula. H+ é igual ao grau de ionização vezes a concentração. Porque é H+, ó. Olha a fórmula. H+, a concentração, né, de H+, de íon H+, é igual. Quanto é o grau de ionização? 5%. 5%. Então, é 0,05. Certo? Você sempre divide por 100. É 5 por 100. Dividiu, achou 0,05. Vezes a concentração que foi dada no exercício. 0,1. Então, para finalizar, ele pede a concentração do cara. Vamos determinar aí. Pega a calculadora, fazendo favor. Multiplica aí para nós. Faz a continha aí para a gente e passa bem aí no chat. Quanto que deu? 5, 10 a menos 3? 0,005? Confere, vê aí. Hã? Fizeram? 0,005. Isso, Gustavo. 0,005. O quê? Mol por litro. Achamos o quê? A concentração. Essa concentração de 5 vezes 10 a menos 3 em notação científica, você trabalhando com notação científica, dá 5 vezes 10 a menos 3. O que é que você achou? A concentração dos íons dentro da solução. Mas o grau de ionização você já descobriu que é 5%. 95% desse ácido não sofreu ionização. Então ele é fraco. Está lá HCN, 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 HCN. E tem poucos o quê? H+, 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 CN-, CN-. Tá? Se você faz aqui o copo, e eu tenho muito mais moléculas assim, ó, juntinhas, do que separadas, do que ionizadas, melhor dizendo para você, ó. E aí você vai ter muito mais moléculas juntas, os seus íons juntos, o que mostra que esse ácido, de fato, ele é fraco. O grau de ionização já determina. A pergunta foi, qual é a concentração de íons hidrogênio na solução? A concentração desses íons aqui na solução foi exatamente 5 vezes 10 a menos 3. É uma concentração fraca? É uma concentração alta ou baixa? Fraca. Essa concentração aqui, ela é alta ou baixa? Baixa. Baixa. Não é números bem... é menor que zero? Se você for analisar, 0,005. Então, quer dizer, maiores que zero, né? É pouquinha coisa. Então, significa que essa concentração aqui, ó,
ela é baixa. Então, se a concentração é baixa, a constante também vai ser baixa e o ácido é fraco. Se eu tenho uma concentração alta, eu vou ter um pH, né? Aí onde que vai entrar a aula do pH? Se eu tenho uma concentração alta, eu tenho pH baixo. Se eu tenho uma concentração baixa, eu vou ter um pH alto. Número 5, 6, 7, 4, 4,5, 6,5, 7, 6,3. Então, não vou passar de 7, é ácido, né? Então, eu vou ficar ali com um pH alto, tipo 6. É um pH alto. Se é um pH alto, a concentração é baixa. Se a concentração for alta, números altos, tipo aqui, deu 5, 6 de mol por litro, significa que a concentração sendo alta, o pH vai ser baixo. 1, 0, 0,1, 1,1, 2. O pH nessa faixa ali. Ele não vai distanciar por 1 do 7. É os nossos assuntos mais à frente, tá? Então, nesse momento aqui, tá tranquilo? Você determinar o quê? Concentração de hidrogênio na solução. Obedecendo todo o mecanismo lá da reação. Tranquilo? Se você tem um ácido, 5% que eu te forneci, e aí eu venho com outro ácido, que é fraco, H2S, e te dou o grau de ionização dele, esse cara aqui também é fraco. Só que ele é o quê? Um diácido. Então, nós vamos trabalhar só com monoácidos. Aí você já tem um cara que é diácido, então vai dar um apuro maior em duas constantes. Porque vai ter a primeira e depois vai ter a segunda etapa. Então, nós vamos trabalhar sempre com ácidos fracos, mas monoácidos, que tem um átomo só de hidrogênio. Tanto para os oxiácidos quanto para os hidrácidos. Vou apagar e a gente vai fazendo outras simulações aqui com vocês. Se tiverem pergunta, por enquanto aqui, tá tranquilo, né? Você tem a fórmulazinha aqui que eu vou deixar até no cantinho do quadro. Você tem a fórmulazinha aqui, ó, H+, para determinar a concentração, você pega o grau e multiplica pela concentração, se for ácido. Se for tratando de base, você tem OH-, pega o grau da dissociação, parece um 2, né? E multiplica pela concentração. Ó. Então, você tem isso aí para determinar a concentração de um ácido e de uma base. Usa o grau de ionização e multiplica pela concentração. Aí você sabe quantos por cento estão ionizados na solução. Tudo pizza, né? Não se esqueçam dessa parte aí agora, que nós vamos trabalhar com a tabela das 3 linhas. Vamos fazer a tabelinha das 3 linhas. E a tabela das 3 linhas, a gente vai chamar aqui lei da diluição de Ostwald, tá? É a lei da diluição de Ostwald. Então, você tem a lei da diluição. Como fala em diluição, vai ter que trabalhar com meio aquoso. Então, lei da diluição de Ostwald. O que é isso aí? Ele vai trabalhar agora com a constante. Então, eu chamo a atenção de vocês para uma reação em tabela que nós vamos fazer aqui, ó. HCN. HCN. Lá vem o mesmo ácido, porque é o monoácido. Posso usar o cara que é monoácido, só que oxiácido também. Presença de água vai liberar o que é H+, e o CN menos. O que é que eu vou ter aqui? A tabela das 3 linhas. Você vai ter a quantidade inicial, a quantidade que vai reagir e a que entra em equilíbrio. Ainda bem, porque só vai entrar aqui o grau da ionização. O grau de ionização. Porque a gente já tem trabalhado em aulas anteriores
né? Já temos trabalhado anteriormente com equilíbrio químico que mantém a mesma tabela das 3 linhas. A quantidade inicial, ele vai chamar de M. Eu não vou atribuir número, eu vou trabalhar com letras, porque vai sair uma fórmula para você. Quantidade inicial é M. M o quê? Mol por litro. Que é uma quantidade que eu te forneço. Aqui é produto. Quando eu tenho uma quantidade inicial, quanto de produto a gente tem, pessoal? Qual é a quantidade dos produtos? Eu tenho reagente, coloquei uma quantidade inicial. Quanto de produto tem formado? Tem alguma coisa formada? Tem alguma coisa formada de produto, por enquanto? Não. Não, então você vai usar 0 e 0. Então você tem a primeira linha completa, hein? Lembrando que você aqui tem a quantidade inicial, tem a quantidade que vai reagir. Olha lá. Quantidade de mols inicial. M. M é o quê? A concentração. Eu não estou atribuindo valor, mas pode ser 2, 0, 1, 0, 5, qualquer valor. Desde que o exercício vai encarregar disso e trazer para nós o valor da concentração. Só que quando é produto, é 0 e 0. Agora vem o que a gente chama de grau de ionização. Então, esse grau de ionização, você vai ter que usar, ó, o grau de ionização vezes a concentração. Olha aí, o grau de ionização vezes a concentração. JP, não entendi. Para saber quanto que está ionizado na solução, o que é que você acabou de ver ainda agora? Ó, é o grau de ionização vezes a concentração. Olha lá, a primeira parte que nós passamos. Eu pego o grau e multiplico pela concentração, para saber qual é a concentração de íons que vão estar dispersos na solução de água, na solução de um modo geral. Então, o que é que eu tenho? Concentração. Para saber quantos por cento estão ionizados, né, dessa concentração, eu pego a concentração e multiplico pelo grau da ionização. Por isso que eu estou pegando o grau e multiplicando pela concentração inicial. E agora, para achar a segunda linha, lembra aquela regrinha da estequiometria? Aqui é 1, aqui é 1 e aqui também é 1. Então, a proporção de produto, você vai fazer o quê? Soma. Produto, você soma. E nos reagentes, você faz o quê? O que é que você faz com os reagentes? Gente, lembra nós? Quando é reagente, subtrai, não é isso? Não vai ser consumido? Os reagentes não vai ser consumido no gráfico, a curvinha vai descer e os produtos vão formar do 0 em diante. Então, veja só o que é que nós temos. Se aqui é 1 e é alfa vezes M, aqui também vai ser alfa vezes M. Porque a proporção é a mesma, ó. Aqui é 1, aqui é 1. Agora, se aqui fosse 2, era 2 vezes alfa vezes M. E aqui também vai ser alfa vezes M. Tudo pizza, pessoal? Tudo tranquilo? Dá um oi aí, dá um like. Nós estamos multiplicando o grau de ionização pela concentração. Amém? Tudo bem? E aí, o que é que acontece? Como é produto, é 0. Produto, 0. Na segunda linha, você vai obedecer a estequiometria. Se aqui é 1, vai ter a mesma concentração e grau igual ao início. Porque lá o coeficiente estequiométrico é 1. Aqui também é 1, vai ter a mesma concentração. Então, respondendo aqui, quando vai entrar em equilíbrio, produto soma, reagente diminui. Bebendo água ali. Então, aqui vai ficar alfa vezes M mais 0, vai ser alfa vezes M. Do mesmo jeito, alfa vezes M. E agora, no início, você vai colocar em evidência, ó, M menos alfa vezes M.
Saca essa parte aqui, junto comigo. Por que que é menos? Porque está na condição, aqui está na condição dos reagentes. E os dois íons na condição de produto. O produto aumenta e reagente diminui. Top? Então, olha só o negativo, porque vai diminuir. Olha os positivos aqui. Eu somei esses dois, mostrou alfa vezes a concentração. E agora eu tenho o quê? A parte que eu levo para a constante de equilíbrio iônico. A constante de equilíbrio iônico. E a constante de equilíbrio iônico nessa lei de Ostwald, né? Vamos aqui montar ela em cima. Dizendo assim, constante é igual produto dividido pelos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes, né? De uma maneira bem genérica. Vamos lá. Quem é produto? Alfa vezes M. Vamos jogar aqui para você ver. Quem é o produto ali que eu tenho? H+, vezes CN menos. Paciência. E quem é o reagente? A concentração de HCN. Vamos lá. Agora vamos pegar o que está na linha final de equilíbrio de cada uma. Ó quanto que vale o H+. O que é que nós estamos fazendo, JP? Buscando uma fórmula para resolver. Estou demonstrando. Poderia ter dado a fórmula. Direto. E a gente ficaria sem entender. Então, o H+ vale isso, ó. Alfa vezes M. Vezes, deixa eu pingar aqui de vermelho. O CN também vale quanto? Alfa vezes M. Dividido pela concentração, que é N menos alfa vezes M. O que é que nós podemos fazer aqui na matemática? Colocar em evidência. Vai ficar 1 menos alfa. Dá um close lá. M e M, eu posso colocar em evidência. 1M. M dividido por M, 1. Alfa vezes M dividido por M. Corta os M, sobra alfa. Tudo pizza? Tudo pizza lá? Tudo. E agora, simplifica aí. Vamos ver o que é que acontece. Posso cortar um M de cima com um M de baixo. Não posso cortar esse alfa com os alfa, porque eles lá estão multiplicando, e aqui embaixo eu tenho a subtração. Então, vamos resolver. Vamos resolver aqui. Né? Vamos resolver isso aqui, por favor. Então, a constante é igual alfa vezes alfa, vai ser alfa Quadrado. ao quadrado, vezes a concentração, M, dividido 1 menos alfa. 1 menos alfa. Pronto. Chegamos a uma fórmula que não tem mais como resolver ela daí para frente. A não ser botar exercício e fazê-la. E esse 1 menos alfa aqui, lembrando que são para ácidos fracos. E ácidos fracos, o grau de ionização, ele é menor que 5%. Lembrem lá vocês. Se eu substituir esse alfa da parte de baixo por 5%, 1 menos 5% vai ser 0,05. Não vou substituir a parte de cima, tá? Vou substituir só a parte de baixo aqui, para poder tender a 1. Tira 0,05, ficou 0,090. Quanto que deu aqui? 0,95. Certo? Então, essa subtração aqui, ela tende a quanto? A 1. Aproximadamente a 0,95. Desculpa, aproximadamente a 1. Então, se é 1 aqui na parte de baixo, eu me mantenho com a parte de cima para os ácidos fracos. Se for usar um ácido forte, se você me perguntar aí, e formos usar aqui um ácido forte, eu uso o que está aqui na fórmula, para os ácidos que têm 2 hidrogênios, os ácidos que são muito fortes, eu utilizo essa lei aqui de Ostwald. Mas se tratando de ácidos fracos, por ter grau menor que 5%,
o denominador aqui sempre vai tender para 1, gente. Então, o elemento neutro na multiplicação, não preciso me complicar com mais fórmula. Então, em resumo, JP, vai ficar a constante, né, de ionização dos ácidos, que eu vou chamar de letra A, para os ácidos, vai ser o grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. E pode. E se for para a base? KB, que é B de base. Vai ser o grau de dissociação ao quadrado vezes a concentração molar. Olha aí a fórmula que nós chegamos para determinar a constante do equilíbrio iônico. Então, para determinar equilíbrio iônico, eu pego o grau, elevo ao quadrado e multiplico pela concentração. Mas, JP, ainda agora você não colocou uma fórmula para nós assim? H+, deixa eu me organizar, por favor, grau de ionização vezes a concentração. Não é a mesma. Não é a mesma. Se ele pede concentração de hidrogênio, eu venho aqui. Se ele pedir a concentração de hidrogênio ou de OH-, eu venho aqui, pego o grau e multiplico pela concentração. Tchu. Mas se ele pede constante, eu não vou usar essa de baixo. Eu vou usar a de cima. Aí, na constante, eu vou ter o grau de ionização ao quadrado. Vezes a concentração. Aqui é só grau e concentração. Aqui é grau ao quadrado, vezes a concentração. Para encontrar o quê? Constante do equilíbrio iônico. E aqui é para encontrar a concentração. Nada de calcular constante de equilíbrio iônico. Nada disso. Compreendido, turma? Ficou clarinho aqui o macete de como nós andamos na tabela das 3 linhas e chegamos a uma fórmula pequena da lei de Ostwald, né? Esse nome é complicado, mas pode falar de Oswaldo. Também se quiser, né? Ostwald. Então, quer dizer, constante do ácido e constante da base. Tudo pizza? Não? Quando vai ser usado isso aqui nos exercícios, Jota? Você vai analisar o exercício e ver se ele pede concentração ou se ele pede constante. Se ele pedir constante, eu uso a de cima. Se ele pedir concentração, eu uso a de baixo. Tudo pizza? Aí você consegue achar. E se ele não me der o grau de ionização? Uai, você aplica na fórmula e encontra. Você vai ter constante e vai ter concentração em mol por litro. Você extrai raiz quadrada, você faz um bocado de coisa. Aí você usa as operações matemáticas. Analisa aí, turminha. Tira um print aí se você achar necessário enquanto nós tomamos água. Para poder a gente fazer aqui um resumo final. Então, vamos lá. Fiquem bem atentos com essas fórmulas, que é interessante nós entendermos o porquê que esse 1 menos alfa sumiu. Porque o grau de ionização é menor que 5. Então, se é menor que 5, quando você resolver esse denominador, vai tender a 1. E tendendo a 1, eu fico com a parte de cima. Tanto para o ácido quanto para a base. Tudo pizza, né? Então, aqui foi uma demonstração de como chegar a usar a fórmula. Interessante, né? A gente fazer isso aí para que o aluno compreenda a forma que a gente chega e dá. Poderia chegar a gente, equilíbrio iônico hoje. A forma é essa. Para concentração e para determinar a constante. E o grau de ionização é esse. Ficaria sem graça. Eu vou concordar com vocês que ficaria sem graça. Dar uma fórmula e não ter explicação de como contextualizar ela dentro dos exercícios. Vamos nessa. Ó, quando a constante é igual a 1, quando a constante é maior que 1, e quando a constante ela é menor que 1. Vamos ver o que acontece com as concentrações. Quando você aplica no equilíbrio, lembra dessa parte aqui em aulas anteriores? Quando você tem um equilíbrio, né, iônico ou químico, serve para análise geral. Eu vou colocar aqui o seguinte: HClO
Vou mudar o ácido, né? Porque aqui é 1 e aqui é 1. Se eu subtrair, dá 0, por isso que esse ácido é considerado fraco, né? Hipocloreto. Né? O ácido hipocloroso, na verdade, né? Aí vai ficar H+, ClO-. Olha lá, você fez uma ionização dele em água. O que é que vai acontecer? Venha comigo. Quando K for igual a 1, significa que no equilíbrio as concentrações dos e dos são... A concentração dos reagentes são iguais à concentração dos produtos. Top? Quando K for igual a 1, quando você fizer a continha e a constante for igual a 1, significa que as concentrações dos reagentes e a concentração dos produtos são as mesmas. Nem tem mais produto, nem tem mais reagente. As quantidades são iguais. Deixa eu te dar um modelo. Lembra que aquele mini gráfico que a gente fazia e vamos continuar fazendo? Ó. Olha lá o gráfico. Então, aqui eu digo que a velocidade da reação 1 é igual à velocidade da reação 2. Atingiu o equilíbrio. E a concentração dos reagentes é igual à concentração dos produtos. Olha aquele gráfico lá fazendo você lembrar das aulas anteriores. Por quê? Esse ponto aqui é o tempo, né, de equilíbrio. Ponto. E se analisar para a esquerda, você vai chegar num valor aqui, ó, X. Esse valor é comum aos reagentes e aos produtos, que é o eixo das concentrações. Tudo pizza? Rapazes? Tudo pizza? Então tá lá. Nesse caso, as concentrações se mantêm constantes e iguais. O equilíbrio está atingido. E quando é maior que 1? Significa o quê? Que eu vou ter a concentração de produto maior do que a concentração dos reagentes. Então, a concentração de produto vai ser maior e a de reagente vai ser menor. Ou seja, você vai ter muito mais produtos sendo formados do que reagentes sendo consumidos. Top? Então, você analisar o gráfico, vai ter uma curva por cima. Eu vou ter mais produto do que reagente. Olha aqui. Um gráficozinho aqui, um esboço de um gráfico. Você sai produto, ó, produto, sai do zero, e reagente agora vai ter que vir por baixo. Olha lá. Esse ponto aqui diz que as velocidades, né? Se você analisar aqui o tempo, não está em equilíbrio esse ponto aqui, ó. Aqui você tem o encontro tanto dos reagentes em concentração quanto dos produtos. Agora, daqui para frente é que você pode fazer o elétron. Ó, retinho, ó. E você dizer que aqui atingiu o tempo de equilíbrio. Nesse ponto aqui, certo? Então, o que é que acontece? A concentração de produto é bem maior comparada à quantidade dos reagentes. Então, você vai ter muito mais produto e menos reagente. Análise gráfica. Para você relembrar dos gráficos que a gente usa nos exercícios. Tudo pizza? Então, quando o K for maior que 1, 2, 3, 50, 40, você tem uma reação que diz assim, ó, até a setinha, produto. Vai ter mais produto. Olha lá. Quando você vê nos livros didáticos, nas questões aí, a seta maior está dizendo que vai ter mais produto. E a setinha pequena está dizendo que tem pouco reagente. Quando o K for igual, ou igual não, quando for maior que 1. Quando for igual, as duas setas são iguais. Tá? Isso é a questão do equilíbrio. E quando for menor que 1, hein? Quando for menor que 1, você vai ter produto menor e vai ter reagentes em maior quantidade.
Olha lá, pessoal. Isso é importante. Toda continha que você fizer de equilíbrio e o K for nesses parâmetros, você consegue dizer o que está acontecendo. Tá? E vai dizer se é mais ionizado, menos ionizado, ou fraco, forte. Por essa constante aqui você diz também, tá? Então, vamos lá. Mais reagente e menos produto. Então, se você vai fazer a setinha mais reagente, está dizendo que eu tenho mais reagente e pouco produto. A setinha do produto é pequena e a do reagente é maior. E aí, graficamente, fazendo um esboço, produto vai ficar por baixo e reagente vai ficar por cima. E aí você tem o parâmetro. Se analisar aqui, você vai ter uma quantidade de reagentes. Se você vir aqui com os olhos, vai ter uma quantidade de produto. Quem é maior? Reagente. Reagente é maior que o produto. Reagente é maior e o produto é menor. E isso você analisa no gráfico. Tá vendo? Que são 3 tipos de gráficos diferentes para cada constante. Então, se você colocar que a constante, se a constante for maior, do que 1, significa que eu vou ter mais produto. Então, se eu vou ter mais produto na ionização, significa dizer que vai ser um ácido forte. Vai ter um ácido forte. Porque maior a constante, maior a força do ácido. Porque vai ter muito mais íons na solução ionizado do que juntinhos, sem sofrer. Vai ter grau de ionização maior que 50%. Olha tanto que é interessante. Então, o grau de ionização aqui vai ser maior que 50%. Se é menor que 1, o ácido vai ser o quê? Fraco. E o grau de ionização vai ser menor que 5%. Gente, isso é top, hein? É uma análise importante com apenas parâmetros. Menor que 1 significa que eu vou ter mais reagentes. Então, se eu vou ter mais reagente e pouco produto, o ácido é fraco. Porque eu vou ter pouco produto, vou ter poucos íons, poucas moléculas ionizadas. Entendeu? É um ácido fraco. E vou ter muito mais moléculas que não sofreram ionização. E o ácido é fraco. Então, quanto menor a constante, menor a acidez. Menor a constante, então, esse cara aqui, ele é um ácido fraco porque vai ter uma menor acidez. E como é que eu meço essa menor acidez? Pelo grau de ionização. Como que eu determino a maior acidez? Pelo maior grau de ionização, dizendo que é forte. Tudo pizza? Tudo tranquilo? Interpretação? Eu sei que é muita informação para vocês. Mas por isso que nós estamos aqui tirando essas dúvidas, conversando, a aula está sendo gravada, libero para vocês o link, assistam quantas vezes quiserem, e nós vamos estar sempre fazendo esse alinhamento importante. Através dessas constantes aqui, vocês conseguem resolver 70% dos exercícios só por uma questão lógica. Quanto maior a constante, maior a acidez. Vou te dar 2 exemplos. Né, Pedro Lucas? Eu vou te dar 2 exemplos aqui. E vou perguntar qual dos ácidos é mais forte e que é mais fraco. Eu tenho aqui um ácido, eu vou chamar um ácido A, e vou chamar um ácido B, e vou te fornecer 2 constantes. Constante desse ácido vale 4 vezes 10 elevado a menos 3, e a constante desse ácido aqui vai fornecer 3 vezes 10 elevado a menos 1. As constantes são adimensionais, sem unidade de medida, né? Cortou lá mol por litro, sobrou só o K. Então vai. Qual dos dois é o mais forte? A ou B? Quem? Notação científica é complicadinha, né? Para você saber quem que é maior e quem que é menor. A dica é, vou pela potência de 10.
Quem que é maior? É mais forte. Quem é o maior? O B é mais forte. O B é mais forte, top, chuchu, top da galáxia. Então, esse cara aqui, ó, ele é mais forte. Gente, vai vir muito nos exercícios, né? As constantes, de fato. Aí, o que é que acontece? Tira pelo 10, ó. 10 a menos 1 e 10 a menos 3. A potência de menor número negativo é o maior. Eu esqueço o 4 e esqueço o 3. Ele serve para desempatar depois, tá? Aí vamos aqui, ó. 10 a menos 1. 10 a menos 3. Quem é maior? 10 a menos 1. Potência com expoente negativo, eu vou analisar. O menor número negativo é o maior. O maior número negativo é o menor. Então, eu vou dizer que esse cara aqui, o B, esse ácido B, ele é mais forte. Se ele é mais forte, olha o que é que você tem para dizer. A constante é maior que 1. Né? A constante é maior que 1, o grau de ionização é mais forte, tem mais produto, menos reagente. Então, você vai ter a classificação da constante. Quanto maior a constante, maior a acidez. Quanto menor a constante, menor a acidez. Os dois são ácidos, só que esse é mais forte. Esse é menos forte. Porque ele tem uma potência menor. Então, você tira por isso aí, ó. Quanto maior a constante, maior a acidez. É regra. Tudo bom? Tudo tranquilo? Podemos ir embora? Tranquilo, professor. Analisem bem. Ixi, mano. Então, quanto maior a constante, maior a acidez. Quanto maior a constante, maior a acidez e maior a basicidade ou alcalinidade, se tratando das bases que são sólidas, né? Os hidróxidos, OH-. Então, tem que ficar atento a essas constantes aí, que elas te dizem muita coisa em relação ao grau de ionização, né? A força dos ácidos. Acho que é isso aí o que a gente tinha para hoje. Tudo pizza, né? Então vamos lá fazer um exercício aqui de fechamento da aula para vocês, pelo menos, fazer um feedback aqui. Vamos lá. Eu tenho o ácido. Eu tenho vários ácidos. O ácido nitroso, HNO2. Constante dele. Constante do ácido. 5 vezes 10 a menos 4. Ácido acético. CH3, C-O-OH. Esse ácido acético, ele contém no vinagre que nós temos em casa, tá, pessoal? Se você pegar o vinagre lá da geladeira, você vai ver que o vinagre não é o ácido. Tá? O vinagre não é o ácido. O vinagre é uma marca, é um produto. E dentro daquele frasco você tem... O cara tampou aqui, né? Mas vamos colocar que seja 3,2 no exercício aqui, 10 a menos 8. 10 a menos 8. Então, dentro do frasco do vinagre, contém ácido acético e água. Por isso que dá uma solução fraca. O ácido acético é fraco. Se ele fosse forte, um vinagre daquele corroía os dentes, corroía os alimentos. Inclusive corrói, porque é ácido, né? Tem a propriedade de corrosividade. Limpa até ovos, se for o caso, né? Desinfeta, limpa tudo, né? O ácido. Então, ó, pode ver que esse cara aqui, ele é de origem... Foi bom essa questão aparecer para eu passar a vocês. É de origem orgânica. O ácido, olha aqui onde você vai ver o ácido. O oxigênio negativo e o hidrogênio positivo. Ó. Ele vai ter uma ionização aqui no final. Os outros ácidos iniciam com hidrogênio, vejam. E o ácido orgânico termina com hidrogênio. Ácidos orgânicos terminam com hidrogênio. Olha lá. E começa com carbono? Começa com outra substância. Qual dos três ácidos é o mais forte?
Primeiro, segundo ou terceiro? O primeiro é mais forte. O primeiro é mais forte. Certo? Mais forte. Você olhou 10 a menos 4. 10 a menos 5, 10 a menos 8. Qual é o mais fraco? O terceiro. O terceiro. 10 a menos 8. Mais fraco. Então, pode cair muito o quê? Coloque em ordem crescente de força de acidez. Os seguintes ácidos abaixo. Coloque em ordem crescente, do menor para o maior. Da menor acidez para a maior acidez. Tá? Se você for colocar aqui na ordem, ó, do menor, olha só, número 1, esse é o primeiro, é o mais fraco. Depois, esse é o número 2, que é o mais fraco depois desse. E por último, você tem o cara forte. Então, essa escadinha aí, ó, ordem crescente. Você colocou em força de acidez. Por quê? Qual foi o teu critério? Constante. Quanto maior a constante, maior a acidez. Menor a constante, menor a acidez. E aí, com isso, você eleva. Se é maior constante, né? Você vai ter uma acidez maior. Então, você vai ter o quê? Muito mais íons ionizados. O que carreta uma ionização bacana, acima de 50%. E aí, queridos, se eu fornecer o grau de ionização do ácido acético, digamos que esse cara aqui, ele se encontra 2% ionizado, esse ácido acético. Aí ele pede, se ele está 2% ionizado, e ele me deu a constante, qual é a concentração? Qual é a concentração do ácido acético, das espécies, né? Qual é a concentração das espécies? Aí eu vou fazer aqui para você o seguinte, ó. CH3, C dupla O, OH, que é o ácido acético. Vou fazer a ionização dele para você ver agora, que vai ficar o oxigênio negativo e o hidrogênio lá no final positivo, ó. Então aconteceu a quebra aqui, ó. A água veio e separou. Esse é negativo, esse é positivo, na presença de água. Ele nela, né? E aí ficou negativo e o cara positivo. Então, eu tenho esses íons. Ele pede qual é a concentração de H+. Porque ele me forneceu a constante e me deu o grau de ionização. Quanto que vale a concentração do íon dentro do produto, do vinagre? Olha o exercício. Grau de ionização do ácido acético, 2%, que é fraco. Menor que 5. Você sabe que é um ácido fraco. Acabou de dizer que é fraco. Constante aqui diz que é fraco. Constante e o grau. Já duas características para dizer que o ácido é fraco. Ele te deu o grau e a constante. Pede a concentração. Qual é a fórmula? Vamos ver qual das fórmulas você vai usar. Pediu concentração. Concentração de H+, que é igual o grau vezes a concentração. Olha aí. Aplica aí para ver se dá. Ele quer a concentração de hidrogênio, então vou usar essa. Quanto que é o grau? 2%. 2% é 0,02. 2%. 2 dividido por 100. Dá 0,02. Nunca coloca o 2 aqui assim, ó. Às vezes vai ter momento lá que você vai fazer tão rápido que vai trocar o grau de ionização por 2, ó. Aí já multiplica pela concentração. Cadê a concentração? Ele não deu? A concentração, porque aqui não pode faltar duas variáveis. E aí, se você vai pela a concentração lá, não deu. A constante é o grau de ionização ao quadrado vezes a concentração. Vamos ver, porque aqui, ó, aqui deu 0,02. Só que não tem a concentração inicial do ácido. Não deu. Então, como é que pode trabalhar com duas incógnitas? Ó, aí, se tem duas incógnitas, a gente para. E aí vai ter que ir para aquela outra fórmula que está esperando nós, ó. Olha a outra fórmula aqui esperando nós.
Constante, você tem. Grau de ionização, você tem. E sobrou a concentração. Aí depois que você achar a concentração, aí você multiplica aqui por 0,02, ó. Aí volta na primeira fórmula. Tá vendo que é importante agora? Então vamos finalizar. Vamos finalizar. Pega a calculadora para nós, fazendo favor. Para a gente ganhar esse tempinho aqui usando. Correto, pessoal? Não deu aqui, você vai pensar, não deu porque sobraram duas variáveis. Ponto. Vou nessa fórmula aqui da frente. Dá. Porque a constante vale 1,8 vezes 10. Quanto? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Menos 5, que é igual. O grau de ionização, 2%. Então, é 0,02 elevado ao quadrado. Vezes a concentração do ácido, que você vai encontrar aqui. Então, vamos lá. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, que é igual. Quanto que é isso aqui ao quadrado? Notação científica, eu posso dizer que é 2 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, né? Aí você pode me ajudar. 2 ao quadrado, 4, vezes 10, menos 2 ao quadrado vai ser menos 4, vezes a concentração molar. Tudo pizza? Então, isso aqui, em notação, deu 4 vezes 10 é menos 4. Tudo pizza. 1,8 vezes 10 a menos 5, está multiplicando, vem dividindo. 10 a menos 4, que é igual a concentração molar. Pegue aí a calculadora para nós. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vai dar 0. Divide agora aqui, ó. Vou colocar no O chat. resultado dá 0,045. 0,045. 45. Segura lá. Diz 1,8 dividido por 4. Deu isso, né? E agora, Não, tudo. observa a base. O resultado todo já deu 0,045. Ah, tudo? É. Pronto. Não dá pra estudar com a Maísa, não. Ela nem espera a gente fazer os trem. Maísa, Pode fazer a outra, então. Aqui os irmãos. Pega 1,8 e divide por 4. Vem aí, fazendo favor. Agora vai você, Gustavo. Saiu do cálculo lá da científica, né? Eu tô fazendo aqui por... Peraí. Pega aí, fazendo favor. Vou pegar aqui a minha também e fazer a continha, para poder fazer o passo. Dividido por 4 deu 0,45 vezes 10. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Soma não, subtrai. Então, aqui deu menos 5 mais 4. Menos 5 mais 4, porque a regra diz que é menos. E menos com menos dá mais. Então, aqui deu 0,45 vezes 10 elevado. Menos 5 mais 4, menos 1. Resolvendo aqui, a concentração foi 0,045. Igual a Maísa tinha colocado inicialmente lá para nós. Olha aí o que é que deu. 0,045. Tops, né? Tudo pizza. E agora, quando você achou a concentração inicial, volta para o X da questão. Essa aqui é a concentração de ácido acético inicial dentro do frasco. Ponto. E ele perguntou a concentração de hidrogênio. Aqui a concentração de hidrogênio. Você tem que voltar para cá agora, ó. Aí você tira aqui a interrogação que estava e coloca 0,045 para terminar a continha, ó. E aí, para fechar a continha da tarde de hoje, multiplicando os dois, deu quanto aí para nós, Gabriel? E os demais? Pode responder também. 0,045. Deu 9 vezes 10 a quarta. Menos 4, quer dizer. Nossa! 9 vezes 10 a menos 4 mol por litro.
Então, você acabou de encontrar a concentração de hidrogênio dentro da solução. E essa é a quantidade que está lá em concentração. Lembrando que o grau, 2%. Em cima da concentração. Aí você achou 9 vezes 10 a menos 4, que é 0,0009. Ó, é o mesmo que o decimal lá. Ó. 9 vezes 10 a menos 4. Então, você encontrou a concentração desse íon H+, que é a mesma concentração do íon acetato, que é aquele grandão que sobrou lá também. Então, é uma concentração baixa, tá? É uma concentração baixa. E aí, questão de pH e tal, depois a gente estuda a parte do pH e do pOH nos blocos de aula seguinte. Então, galerinha, primeiro, você saiu por essa fórmula aqui, ó, número 1. Depois passou para cá, segunda parte, né? Resolvendo para achar a concentração. E, por fim, voltou na fórmula que nós estávamos felizes inicialmente, que íamos achar aqui a concentração do hidrogênio. Aí se deparou com duas variáveis. Teve que ir para lá. Apelou lá. E de lá você achou a concentração, volta e acha quanto de hidrogênio tem em concentração. 9 vezes 10 a menos 4. Tudo pizza? Ficamos por aqui. Se tiver perguntinha, ainda dá tempo de fazer, que nós estamos com uma aula, 1h e 32 minutos de aula sobre equilíbrio iônico. Tranquilo? Tira um print aí, ó. Se você achar necessário, que eu vou liberar o link também para vocês, a prática. Olha que beleza. Então, assim, ou uso concentração para achar aqui hidrogênio, ou eu vou pela constante. O exercício vai deixar você bem claro por onde você vai ter que começar. Tudo pizza? Então, eu agradeço a todos vocês que estão na sala, 18 alunos aí, numa tarde dessa, vocês num cálculo terrível, né? Mas que é gostoso de se fazer, de ouvir, de aprender. E parabenizar vocês sempre. Segundo ano de administração é uma turma que me orgulha, particularmente, porque participa mesmo. Não que as outras não participam, mas vocês é a mais. E isso me deixa feliz e eu tenho compartilhado com o conselho de classe, né? Os pais de vocês também. Então, a gente tem que elogiar. Às vezes, só reclama. Numa pandemia dessa, nós estamos fazendo, não vou dizer milagres, mas nós estamos quebrando barreira. Nós estamos quebrando barreira e eu quero agradecer grandemente cada um de vocês. E não me canso de estar aqui nessa tarde fazendo essas aulas teóricas, práticas, né? Junto com vocês. Salve, salve, abraços químicos e até a nossa próxima terça-feira. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Obrigado vocês. Muito bom estar com vocês. Obrigado, gente. Beijinhos e tchau, tchau. Segura, moço.